Ansiedade tem cura? Por que eu sou tão ansioso assim? E como a terapia pode me ajudar com a ansiedade? E aí galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do Eureka no YouTube. Uhul! Como você sabe, eu sou o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka, e você está no quadro 5 perguntas, e hoje são 5 perguntas sobre ansiedade. E antes da gente pular direto para a primeira pergunta, calma, aproveita que você tá aí e você ainda não se inscreveu no canal, aperta no botão de se inscrever, dá aquela força e deixa o seu gostei já no vídeo pra gente aparecer para cada vez mais pessoas. Primeira pergunta é, o que é ansiedade? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas, porque todo mundo se confunde com isso. Ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma das emoções que você sente. Do mesmo jeito que raiva, alegria, nojo, tristeza são emoções, a ansiedade é uma emoção, não é uma doença. A ansiedade é uma emoção que ativa todo o seu corpo e prepara o seu corpo por um perigo que está prestes a vir. Você já deve ter percebido que quando você fica ansioso é porque, de alguma forma, você entende que tem algo ruim prestes a acontecer, seja na sua imaginação ou no mundo real mesmo. E por mais que pareça que não, a ansiedade pode ser super útil. Imagina que você tem uma prova daqui a um mês, por exemplo, e você passa 3 semanas desse mês só assistindo Netflix e comendo, sei lá, o que dá vontade. Conforme vai chegando perto da data da prova, você vai sentindo mais ansiedade. Por quê? Porque tem algo ruim prestes a acontecer, você ir mal na prova, e a ansiedade está lembrando você que você tem que se preparar para aquilo. Então muitas vezes a ansiedade funciona como um alerta que diz para você assim, se prepara, se prepara. Mas é óbvio, como você sabe, e por isso que você veio aqui nesse vídeo, a ansiedade pode estar em níveis tão altos e aparecer de um jeito tão exagerado que ela gera problemas em todas as áreas da nossa vida. E é aí que vem os transtornos de ansiedade. Mas lembrem, ansiedade não é uma doença, é uma emoção natural. A segunda pergunta é, quais são os problemas mais comuns relacionados à ansiedade? Eu vou listar 3 para vocês, tá? E o primeiro deles é ansiedade social. Ansiedade social não é simplesmente uma pessoa que é muito tímida e que ela se sente ansiosa em situações sociais. Isso é só timidez. Ansiedade social é quando você sente tanta ansiedade para interagir com pessoas que você tem prejuízos profundos na sua vida. Por exemplo, você não conseguiu um emprego porque você fica ansioso demais para ir na entrevista. Ou você nunca conhecer ninguém do sexo oposto porque você não consegue conversar com aquela pessoa. Ou todo mundo passa por cima das suas vontades porque você não consegue se impor de tão ansioso que esse contato te deixa. Outro problema muito comum é o que a gente chama de transtorno do pânico e as pessoas às vezes chamam de síndrome do pânico. A síndrome do pânico começa quando a pessoa tem um ataque de pânico em algum lugar. Lembrando vocês que um ataque de pânico é um pico de ansiedade em que a pessoa sente todos os sintomas de ansiedade ao mesmo tempo, ela sente que ela vai morrer, é horrível, vocês não querem ter isso. O que acontece no transtorno do pânico é a pessoa tem essa crise, esse ataque de pânico em algum lugar e, obviamente, ela associa aquelas sensações ruins àquele lugar, as coisas ficam conectadas na cabeça dela. Só que aí, sei lá, semana que vem, ela precisa ir naquele lugar de novo, só que quando ela tá prestes a ir, vem um pouco daquela sensação, ela fica com muito medo de ter um ataque de pânico de novo, e aí ela não vai naquele lugar. Imagina que esse lugar é um shopping, tá? Só que aí na outra semana ela tem que ir num supermercado, só que esse supermercado é parecido o suficiente com o shopping para ele se conectar e gerar aquelas mesmas sensações e a pessoa não vai no supermercado. E daqui a pouco o mercado do bairro da pessoa já é parecido o suficiente com esse supermercado para gerar sensações parecidas e ela não conseguir ir no mercado, pelo medo de ter ataque de pânico. Você já entendeu onde é que isso vai, né? A pessoa começa a se isolar, se isolar, se isolar e ela tem prejuízos absurdos na vida dela, por exemplo, não conseguir sair de casa e aí, claro, é um transtorno de ansiedade. E um outro transtorno de ansiedade muito comum é o transtorno de estresse pós-traumático. Nesse transtorno, primeiro a pessoa passa por uma situação muito traumática. No Brasil, por exemplo, é muito comum com bancários, pessoas que trabalham em banco e que já foram assaltados, o banco foi assaltado. Também é muito comum com mulheres que foram estupradas, pessoas que tiveram suas casas invadidas e todo tipo de tragédia que você consegue imaginar. Mas vamos lá, qualquer pessoa que passa por um trauma desses fica mal. A pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, mesmo bastante tempo depois daquele trauma, a pessoa ainda tem flashbacks, então ao longo do dia vem imagens para ela daquela coisa horrível acontecendo, e aí isso faz ela ficar muito ansiosa, e aí ela deixa de ir com as amigas em algum lugar, de ir ao banco, de trabalhar, você entendeu? E aí, por causa desse prejuízo que tem na vida da pessoa, a gente caracteriza como um transtorno de ansiedade.
ansiedade. Terceira pergunta, como a terapia trata a ansiedade? A terapia comportamental, que é o que a gente faz aqui na Eureka, tem um super foco em identificar os prejuízos práticos na vida da pessoa. Então a grande pergunta que a gente sempre faz é: o que a ansiedade está impedindo a pessoa de fazer? Se essa pessoa soubesse lidar melhor com a ansiedade, o que ela faria mais e o que ela faria menos? E é muito legal perguntar isso para as pessoas. Geralmente elas dão boas respostas. Eu veria mais a minha família, eu sairia mais de casa, eu iria mais passear, eu voltaria para aquele projeto. Na terapia comportamental, a gente ajuda a pessoa a, primeiro, saber se auto-acalmar. Afinal, é muito horrível você sentir que não tem nenhum controle da sua ansiedade. Então a gente ensina técnicas como a respiração diafragmática e relaxamentos para a pessoa sentir que consegue diminuir um pouco a ansiedade dela. E segundo, a gente ajuda a pessoa a, apesar da ansiedade, fazer essas coisas que ela gostaria de fazer mais na vida. Quarta pergunta, por que eu sou tão ansioso assim? Então, é uma resposta complicada, mas uma coisa que você precisa saber é que o quão ansioso você é não tem só a ver com os seus pensamentos ou a sua mentalidade. Tem muito a ver com fatores genéticos. A gente sabe que pessoas mais velhas têm menos ansiedade que pessoas mais novas, e a gente sabe que filhos de pessoas com transtornos de ansiedade têm uma chance maior de desenvolver transtornos de ansiedade também. E a verdade é que no meio disso tem muita coisa que você não controla, né? Na loteria da vida você simplesmente nasceu desse jeito. E é por isso que na terapia com quem é ansioso a gente sempre dá o foco no que você pode controlar. Em vez de ficar raciocinando e remoendo esse negócio de por que eu sou assim, sem fazer nada do que importa para levar a sua vida na direção que você quer. E a quinta pergunta, ansiedade tem cura? Então, ansiedade não tem cura porque ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma emoção natural que às vezes pode ser útil. É super comum, acontece o tempo todo, de pessoas com transtorno do pânico virem até a Eureka, fazerem terapia, e não só na Eureka, né, com terapeutas no geral, e não terem mais os sintomas depois. Chegar no fim do tratamento, conseguir ir de novo no shopping e de novo no mercado. Você só não pode esperar que a sua ansiedade vá embora, porque a ansiedade é uma emoção natural. Não tem como eliminar a ansiedade da sua vida, só tem como fazer com que a ansiedade controle menos a sua vida e deixe você menos travado. E eu espero que você tenha amado o terceiro episódio do nosso quadro de 5 perguntas. Eu quero pedir o seguinte, se você está assistindo até agora, comenta aqui embaixo que outros quadros a gente poderia fazer. O que você acha que seria legal a gente inventar um modelo de vídeo assim? Porque a gente quer, sei lá, criar coisa nova e fazer o YouTube ser mais dinâmico, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like se você viu até aqui e se inscreve no canal, tá? Abração e até a próxima!